Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, rapidinho, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 18. Eu vou trazer para você duas coisas importantes que aconteceram nesse capítulo. Mas não sai daí não. Enquanto passar a vinheta, curte, compartilha, manda essa palavra para quem você ama. Vamos espalhar a palavra de Deus. E depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 18, querido. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E Gênesis capítulo 18. Se você é novo por aqui, não tem problema. Vou botar um card aqui em cima para você se encontrar na série Gênesis, tá bom? E aí você vai lá, lê todos os capítulos do 1 até o 18 e assiste os episódios. O que é a série Gênesis? A série Gênesis é um estudo intensivo do livro de Gênesis. Primeiro objetivo, para que a gente leia a Bíblia juntos. E segundo objetivo, ler o livro de Gênesis é voltar à origem, é voltar ao princípio, é entender os planos iniciais de Deus para a nossa vida, para a nossa origem, para que a gente consiga retornar a essa identidade inicial que Deus nos deu. Amém, querido? Glória a Deus. Então, tô te esperando aqui depois do pause. Pausa aí, vai lá, lê de Gênesis capítulo 1 até 18, assiste os episódios e volta para cá que eu estou te esperando, amém? Bom, queridos, Gênesis capítulo 18, ele é composto por 2 episódios, num só, né? Então, vou começar a ler para você a primeira parte e depois a gente vai entender um pouquinho a segunda parte. Então, olha só, Gênesis 18, eu vou ler a partir do 1 para você entender. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. 3 amados. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam os 3 homens, responderam para Abraão: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas de flor de farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Aleluia! Até o verso 8, amado. Até o verso 8 que a gente ainda vai falar um pouquinho aqui. Amado, Abraão estava perto do almoço ali, o horário, né? Diz que estava no calor do dia, então ele estava sentado perto da porta da tenda dele quando ele avista 3 homens. Querido, para mim, esses 3 homens é Pai, Filho e Espírito Santo. Opinião minha, ninguém vai sair falando isso por aí, tá bom, amado? Opinião minha. Eu acredito que seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali ele estava, ali sentadinho, quando ele vê os 3 homens, ele corre e se prostra. Por que você pensa isso, pastor? Ficou maluco? Porque geralmente os anjos, quando eles aparecem, e algum homem se prostra diante de um anjo, você vai ver isso algumas vezes na Bíblia, os anjos pedem para que eles levantem e diz: olha, faz isso não me adora não, que eu não sou digno de adoração não. Levanta,
Levanta, pois sou apenas um anjo. A gente vai ver alguns episódios na Bíblia, anjos fazendo isso. E esses homens não fazem isso. Esses homens, eles aceitam a adoração de Abraão. Então, isso aí é uma dica. Então, ele se prostra e ele fala, olha, se eu encontrei favor diante de vocês, por favor, não passa daqui não, vem para cá, vem se alimentar, fica aqui comigo, eu quero lavar os pés de vocês, eu quero alimentar vocês, fica aqui comigo, faz uma refeição comigo. E olha o que eles falam, diferente dos anjos, faça conforme você disse. Ou seja, o teu voto, aquilo que você fez, aquilo que você falou, vai lá, faz, a gente vai ficar aqui esperando. Ele corre, passa na tenda de Sara, já fala, olha, massa, flor e faz farinha, e a melhor farinha, essa flor de farinha era a melhor farinha que se podia fazer pão, amado. Era a melhor farinha que se podia fazer pão. Abraão, ele providencia o melhor. Ele vai no gado, pega um novilho bom e tenro. Amado, o novilho bom e tenro, esse bom, ele aponta para um bom novilho mesmo, que não tivesse nenhum tipo de defeito, nada, um novilho realmente perfeito. E tenro, ou seja, que estivesse na idade maturada, carne mole, para que eles pudessem se alimentar da melhor forma possível. Até porque esse tipo de novilho era o que melhor pegava tempero, era a melhor carne. Então, Abraão pensa em tudo para receber Deus na sua casa. E aí vem a primeira lição, amado. Se Deus passasse hoje na tua casa, o que de melhor você daria para o Senhor? O que de melhor você faria para Deus? O que de melhor você poderia oferecer para Deus? O que de melhor você poderia colocar sobre a mesa para Ele? Não, querido, eu não estou falando das questões financeiras, eu não estou querendo dizer, pastor, mas a minha despensa está vazia, eu não prospero, eu devo estar em pecado. Não, pelo amor de Deus, o assunto aqui não é esse. Eu estou querendo te falar o seguinte, Abraão era um homem rico, então ele poderia fazer o melhor dele. Eu quero saber qual o melhor do Alex, qual o seu melhor. Qual o seu melhor, querido? Se Deus hoje parasse para te visitar, querido, qual o seu melhor? A visita de Deus se deu no maior calor do dia, sol a pico. Querido, às vezes a manifestação de Deus na nossa vida vem no sol mais escaldante do nosso dia, no sol da aflição. É quando chega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amado. E às vezes você tem que estar preparado para isso. E ele aparece lá nos carvalhais de Manre. Pastor, o que isso quer dizer? Se você lembrar, foi lá onde Abraão fez o altar dele. Quando ele vem do Egito com a consciência pesada daquela mentira que ele pregou em Faraó, ele para no carvalhal do Manre, aonde tem o altar, e ali ele fala com Deus, ali ele se apresenta para Deus, Deus se apresenta para ele, há uma intimidade. Então esse local se tornou um local de intimidade. Querido, qual o teu local de intimidade com Deus? Pastor, mas Deus não se manifesta hoje mais dessa forma. Não sei, querido. Hoje nós temos o Espírito Santo que fala ao nosso coração. O nosso quarto deveria ser o nosso carvalhal de Manre. O nosso quarto, o nosso secreto deveria ser os carvalhais de Manre. Assim como o carvalhal de Manre era para Abraão um local de intimidade, qual o teu local de intimidade hoje? Qual o teu local onde você abre a Bíblia, você derrama o teu coração, você se coloca na presença de Deus e Ele se apresenta a você com intimidade? Aqueles homens chegaram para se alimentar com Abraão. Para aquele povo, para aquela época, os nômades, eles acreditavam que qualquer pessoa que chegasse para se alimentar e fosse uma pessoa ilustre, aquilo era um evento único, um evento muito importante. Por isso que Abraão faz aquela correria toda. Por isso que Abraão faz todo aquele empenho para que tudo seja perfeito. Porque Abraão sabia quem ele estava recebendo. Qual o empenho que nós estamos fazendo para receber o Senhor Deus nas nossas casas, na nossa vida? Por um acaso, amado, há quanto tempo o Senhor não visita a nossa casa? Há quanto tempo o Senhor não visita a nossa família? E se Ele hoje batesse a nossa porta, se Ele hoje chegasse à nossa casa, o que nós ofereceríamos para Ele de bom? Querido, Deus, Ele tem sempre o melhor para nós.
Deus ele tem sempre o melhor para nós, mas nem sempre nós temos o melhor para Ele. E a gente precisa começar a entender isso. Abraão vai lavar os pés deles, porque naquela época lavar os pés de quem chegava, eu já expliquei aqui algumas vezes, mas aquele lugar era árido, era desértico, a poeira. Então era muito comum lavar os pés das visitas para que eles se sentissem melhor, tirasse a poeira do rosto. E Abraão faz isso com o Senhor. Abraão, ele lava, ele honra aquela visita. Abraão faz aquela visita única. Abraão prepara um novilho único. Abraão prepara uma farinha única. O que você tem preparado de único para Deus, amado? E aqueles homens se sentam, aqueles homens comem, aqueles homens se deliciam com tudo aquilo que Abraão fez. A visita era bem-vinda. E sabe, amado, toda intimidade ela traz algumas consequências, toda intimidade ela traz alguns efeitos que a gente precisa entender. Quando aqueles homens se sentiram bem recebidos, e quando eu falo aqueles homens, amados, eu estou falando de Deus, para você entender. Quando Deus se sente bem recebido na nossa casa, no nosso coração, no nosso meio, que Ele vê que a gente prepara o melhor, Deus também nos entrega o melhor. Não é uma troca, não é uma questão de toma lá, dá cá, não. Deus ele vê o seu coração propício. Deus ele vê maturidade na nossa vida em recebê-lo. Deus vê que a gente está preparado. Deus vê que a gente não está mais preso a pequenas coisas, a picuinhas, a coisas mirradas. Não, Deus vê que a gente está preparado para o grande. Quando Deus vê que a gente está preparado para o grande, vem um efeito imediato. Quando Deus vem nos visitar, quando Deus tem intimidade conosco, quando Deus se senta para se alimentar conosco, Deus ele vem nos trazer grandes coisas. E a segunda tônica, o segundo tópico desse episódio, a segunda lição, eu vou ler para você. Olha que coisa tremenda. Quando aqueles homens se levantaram dali, eu estou no verso 16, tá, gente? Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Verso 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, ele faz uma pergunta: eu vou esconder alguma coisa de Abraão, sendo que ele faz parte dos meus planos? 19. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Amado, Deus estava anunciando para Abraão uma notícia muito importante. Porque quando Deus tem intimidade conosco, quando nós fazemos parte do plano de Deus, quando nós entramos no propósito de Deus, é prazeroso para Deus nos falar, dividir conosco aquilo que Ele pretende fazer, para que a gente fique avisado, para que a gente possa entender o propósito dele, o plano dele e agir, nos comportar conforme o plano de Deus. Mas ele só faz isso com maduros. Por isso que eu falei que quando Deus vem em nosso encontro, que Ele vem nos visitar, que Ele vem e está conosco e tem intimidade conosco, tem um efeito isso. Deus traz instruções sobre o que Ele pretende fazer. Porque quando Deus faz isso, Ele está interessado em ter pessoas que intercedam, em ter pessoas que não o atrapalhem, em ter pessoas que estejam prontos para serem usados como instrumentos nas suas mãos. Amado, Deus começou a falar com Abraão que um clamor subiu até ele.
Isso eram pessoas orando, eu creio assim, pessoas orando e anjos levando esse clamor até ele, falando da perversidade, da injustiça que havia em Sodoma e Gomorra. E aí Deus começa a falar com Abraão sobre esse clamor, essa maldade que subiu até ele. E Abraão entende que Deus vai fazer justiça, que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí vem uma parte interessante que eu quero encerrar esse episódio. Abraão, ele entende e ele começa a interceder diante de Deus. Não uma intercessão contrária, mas uma intercessão respeitosa. Ele fala: Senhor, me perdoa, mas olha, ouve o teu servo que eu vou falar. Se tiver 50 justos naquele lugar, e se tiver 40 justos naquele lugar, e se tiver... Ele vem baixando o número, ele vem intercedendo, sempre com muito respeito, dando honra a Deus. E Deus entende que ele está intercedendo. E na verdade, amado, o único justo, não sei nem se podia ser chamado de justo, mas o único que Deus livra naquele lugar será Ló e suas filhas. Mas isso a gente vai falar em outro episódio. Mas o que eu quero fechar esse episódio é dizer para você que não é porque Deus te revelou algo precioso, não é porque Deus te deu algo transcendente que você é melhor que ninguém. Eu sei que muita gente, quem sabe até eu, se recebesse uma revelação tremenda de Deus, talvez eu iria para a televisão, talvez eu iria para os meios de comunicação para denunciar, para falar, para me mostrar, para dizer que eu sou melhor, que Deus falou comigo, não falou com o irmãozinho, que Deus falou comigo, que eu sou preferido, que eu sou bom, que eu sou fera, que eu sou, o filho querido, transcendente de Deus. Não, querido. Nada disso. Quando Deus nos traz algo especial, é para que a gente interceda. É para que a gente se prostre diante dele, como Abraão fez, e interceda por aqueles que precisam. Mesmo sabendo que lá não havia justos, Abraão começa a interceder. Abraão começa a pedir a Deus: amado, qual tem sido a tua intercessão? Intimidade não é para ficar só para você, tá, querido? Quando você recebe o Senhor na tua convivência, na tua intimidade, isso não fica só para você. Isso tem que gerar intercessão, isso tem que gerar propósito, isso tem que gerar planos de Deus na tua vida, onde você é instrumento. Deus não divide nada com alguém, se esse alguém não sirva para ser instrumento nas mãos dele. Querido, eu quero te pedir, busque intimidade com Deus, mas não perca o plano de Deus na tua vida. Não perca a posição de intercessor, porque Deus quer te fazer instrumento nas mãos dele. Amém, querido? Fica com essa palavra, fica com Jesus e não esquece não, curte, compartilha, envia essa palavra para alguém. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Tem muita gente que não sabe o que fazer com a sua intimidade. Tem muita gente que não sabe nem o que é intimidade. Tem muita gente que não sabe o que é propósito. Tem muita gente que não sabe interceder. Fica com Jesus, amado.